Olá, sexta-feira, mais uma conversa de consultório, a última desse ano. Nós vamos tirar umas férias agora em dezembro e queremos então dar uma afastada, né, de tudo que se refere à área de saúde. Vamos tentar ver se é possível, né, e voltaremos em janeiro. Né. Essa semana, por coincidência, às vezes quando as pessoas perguntam isso, né, na semana passada umas 3 pessoas me perguntaram: Marcos, o doutor Marcos, o senhor faz questão que eu chame doutor? Posso chamar de Marcos? E resolvi pensar um pouquinho sobre o que está por trás dessa pergunta. Fomos para a literatura médica e achamos um trabalho muito importante, recente, em que se discutia essa forma de como o doente se referia ao médico. Né? Nesse trabalho se discute primeiro a quem se deu a chamar de doutor, mas aqui não se está discutindo o termo acadêmico de quem tem doutorado. Aqui está se discutindo apenas uma demonstração de respeito, de afeto por alguém que tem um conhecimento, detém um conhecimento que eu não detenha. Né? Então, eu considero doutor naquele assunto. Nesse trabalho, os que defendem que haja essa nomenclatura, né, acham que quando se cria uma certa distância, uma certa hierarquia, né, fica mais fácil para você convencer ao cliente de que deva seguir as suas recomendações. E existe outro grupo, né, que pensa de uma forma diferente. Acha que quando você tira esse tipo de titulação, você cria uma situação de afetividade, de proximidade, que favoreceria o sucesso do tratamento. Eu acho que os dois grupos têm seus modos, têm as suas razões, as suas contrarrazões, né? Mas eu queria trazer aqui a minha conclusão. Depois de ler esse trabalho inteiro, eu concluí o seguinte: que o importante não é qual é a forma com que a pessoa se dirige à outra, né? Mas sim o que ela transmite nessa fala. Né? É a convivência, é através da convivência do médico com o seu paciente, do paciente com o seu médico, que vai se demonstrar o respeito, né? A vontade de conseguir bons resultados, a vontade de ter êxito naquilo que se propõe, que é se fazer a prevenção ou um tratamento médico. Né? Então, são os dados do dia a dia, né? A forma com que o paciente se relaciona com o seu médico, a forma como o seu médico se relaciona com o seu paciente, é que vão determinar essa relação, independente se tem senhor, se tem doutor ou não. Então, eu estou me permitindo aqui nessa última conversa trazer algumas observações de algumas coisas que eu acho que interferem muito na relação médico-paciente numa consulta e que estou trazendo para que vocês avaliem, né? E gostaria muito, né, embora eu tenha feito aqui uma visão sempre pensando no paciente e no médico, mas que vocês me mandassem depois nos WhatsApp, mandassem e-mail, que fosse, trazendo aquelas contribuições também que vocês acham que pode tornar a relação médico-paciente bastante efetiva durante uma consulta para que o resultado seja o melhor possível. O primeiro problema que eu trago aqui é o problema do respeito ao horário. Né? Todos os que são meus clientes sabem que eu atendo consulta de 2 em 2 horas, há 50 anos nunca atrasei nenhuma consulta. Né? E alguns pacientes têm o hábito de sempre chegar atrasados. Não é aquele que tem um acidente, um percurso, sempre chegam atrasados. Ora, se você chega atrasado, tem 2 opções. Ou a sua consulta vai ser menor, ou eu teria que invadir a consulta seguinte, o que eu acho que não é justo. Então, o respeito ao horário da consulta, eu acho extremamente importante. Lembrando, então, aqueles que vão se consultar pela primeira vez, que cheguem um pouquinho antes, para terem tempo de preencher os dados, aquela burocracia, vamos dizer, que antecede a uma primeira consulta, quando você vai, então, coletar uma série de informações para o arquivo médico. Outra coisa muito importante, né, que eu acho que mostra o respeito das pessoas pelo aquele momento da consulta, né, tanto pelo médico, é a nobreza do que se faz ali dentro. Essa coisa hoje de internet para todo lado, está se tornando comum as pessoas chegarem aqui, quando se pede, se eu trouxe seus exames, a pessoa se vê, tem minha senha aqui. Ora, ter a senha aqui vai gastar um bom tempo da consulta em trabalho de computador, em trabalho puramente burocrático, né? E que às vezes se encontra no site disponível, ou do hospital, ou da clínica, tem que baixar aquilo tudo. Então, esse eu acho que funciona meio como assim, um desrespeito aquilo que está se fazendo, né? É você roubar tempo de você mesmo e do médico. Então, na preparação para a consulta, uma das coisas importantes é que se prepare, se organize os resultados dos exames, se são exames de épocas diferentes, que seja trazido, né, dentro de uma sequência cronológica, ou seja,
favorecer o trabalho para que o médico e o paciente lucrem, né, com aquele tempo disponível para consulta. Né? Outro aspecto, não adianta mandar os exames 15, 20 dias antes. Né? Porque se você me manda os exames todos 15, 20 dias antes, o que vai acontecer? Eu teria que gastar 1 hora e meia, tempo de uma consulta para analisar todos esses exames. E no dia que você viesse ao resultado de exames, nós vamos gastar mais 1 hora e meia. Isso viabilizaria o consultório. Né? Teria que ter o dobro de tempo disponível para a mesma consulta. Né? Então, os exames devem ser mandados minutos antes da consulta, uma coisa assim, para dar tempo da secretária organizar tudo. Né? E a gente vai discutir os exames juntos. Nós vamos olhar os exames, discutir com você os exames dentro desse tempo reservado. Então, nada de senha e não precisa mandar os exames todos antes, né? Desde que você os traga já organizados. Né? Item importante. Quando você vem à consulta e são pedidos exames complementares, você deve fazer com que esses exames sejam realizados no mais curto espaço de tempo possível e que todos eles sejam realizados. Porque quando você, e não se trata apenas de, eu sei que existem seguradores de saúde que falam até 30 dias o médico não pode cobrar porque é comida da consulta, portanto, cobrar ou não cobrar. Né? Eu não me lembro de ter nunca cobrado no retorno de ninguém. É que quando fica um tempo muito grande entre a consulta e o dia que você volta, isso perde, né, muito da qualidade desse retorno seu. Porque quando você volta aqui uma semana, lógico que eu tenho tudo anotado, mas eu ainda tenho na minha cabeça a percepção do seu gesto, da forma que você falou. Quer dizer, eu tenho muita informação que com o tempo vai se diluir. Né? Então, eu ver esses exames ainda me lembrando, né, do ambiente que existia quando eles foram solicitados, certamente melhora muito o resultado dessa consulta. Né? Outra coisa importantíssima, né? Se você vai consultar pela primeira vez, levar a relação de todos os remédios que você está em uso. Né? Porque se eu vou te examinar e não sei que remédio você está tomando, eu não sei se aquele é o seu corpo ou o seu corpo medicado. Né? E que tipo de alteração eu poderia esperar para aqueles remédios. Isso pode me induzir a uma dificuldade diagnóstica. Então é importante que você traga os remédios, com as doses, os horários. Isso é extremamente importante para o êxito da consulta. Vejam bem, não é? Nós estamos falando aqui sobre como nós respeitarmos a consulta médica, né? Independente se é senhor ou se é doutor, que isso não faz a menor diferença. Né? Estamos falando de respeito ao ato e não às pessoas, porque esse respeito às pessoas certamente é uma coisa da educação que nós todos temos dela. Né? Outro item importante, né? Exames, eles têm uma inter-relação entre eles. Então, do mesmo modo que não adianta trazer os exames incompletos, porque não adianta trazer o laboratório, se eu pedir mais um laboratório, uma ressonância, uma tomografia, um raio-x, é porque eu preciso desses 4 juntos para poder fazer um diagnóstico. Então, outra coisa que não funciona, né? Embora eu, por exemplo, me disponibilize 24 horas por dia, 365 dias por ano para os clientes, né? Ainda brinco, se me telefonar e da terceira chamada não atender, pode pôr um terno e procurar onde é que está sendo meu velório. Não é? Embora eu faça isso por questão de não deixar o paciente ansioso, isso muitas vezes não resolve, porque você está fora do consultório, não tem os dados das suas consultas, dos seus exames anteriores. Então, muito provavelmente, se eu quiser te dar uma resposta, será uma resposta incompleta. Né? Então, a não ser que se trate de uma emergência, né? Não tem nenhum sentido, né? Se mandar o exame de noite, sábado, domingo, né? Porque esses exames não vão ter qualquer resposta que se dê, essa resposta certamente vai ser uma resposta muito incompleta. Né? Então, a gente deve evitar esse tipo de posicionamento. Né? E, para terminarmos, né, é um outro item que eu considero extremamente importante nessa relação médico-paciente. Não é incomum as pessoas me pedirem, não é, eu pedir a qualquer médico, para receitar medicamentos, para fazer uma receita de medicamentos e que não foi esse médico que receitou. Isso é uma situação extremamente constrangedora, porque o médico responde ética, civil e penalmente pelo ato que ele pratica. E receitar é um ato médico. Né? Então, se você me pede para te dar uma receita que eu não sei qual a doença que você tem, não sei por que o médico receitou aquilo, e você, às vezes, até se engana na hora de pedir troca, eu tenho remédios muito parecidos, doses parecidas, né, e me dá uma informação errada.
e eu receito esse remédio, e disso vem um efeito colateral, às vezes sério, né, eu vou responder por isso. Então, eu, no afã de ter sido bonzinho, ter sido educado, ter sido cortês, posso cometer um grave erro que vai me trazer graves consequências como profissional e a própria pessoa como paciente. Tá certo? Então, gente, eu estou só apenas citando isso aqui. Vamos trabalhar, vamos fazer tudo possível, né, para continuarmos tendo na consulta um momento assim de bastante produtividade, para que a gente tenha realmente o melhor da prevenção das doenças, o melhor dos tratamentos, né? Sem nos preocupar, né? Aí eu estou respondendo aos meus clientes, né? Não há necessidade de chamar de senhor, de doutor, nem de nada. O Marcos está muito bem, né? Esses médicos nesse trabalho, eles mostram que num determinado hospital, todos os médicos substituíram o crachá de doutor de centro quanto assim, eu sou o Joe, eu sou o Frank, né? É um hospital americano, né? Para estimular essa intimidade, né? Então, isso acho que é uma discussão muito, vamos dizer, acadêmica, né? Mas o que importa é um profundo respeito do médico pelo paciente pelo médico, e ter na consulta um momento de extrema importância para o profissional e para o cliente. Um grande abraço para todos, né? Que a gente tenha um dezembro muito bom, que a Covid não nos importune muito, né? Que a gente tenha um final de ano com as festas já tradicionais dentro de um plano de saúde o melhor possível, né? E que 2023 seja um ano de paz social, paz econômica e de muita saúde para nós todos, né? Um grande abraço e estarei aqui mais uns 10 a 15 dias ainda, eu só vou sair na segunda parte do mês. E estando fora, a equipe estará aqui para atender a quem tiver qualquer tipo de urgência. Até lá, um grande abração.